Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações de Corinthians e Vasco, que se enfrentam logo mais às 21h30 pela final da Copa do Brasil. Vamos ver também a provável escalação dos dois times e Gabigol foi oferecido ao Timão. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Com conexão direta com a Neoquímica Arena, local do duelo de logo mais às 9h30 da noite entre Corinthians e Vasco, pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. É hoje! É hoje! E quem tá lá? É o José Paz. Boa noite, Zé. Já tem público por aí? E aproveita, por favor, e dê pra gente, pro nosso telespectador, a provável escalação do Coringão, José Paz. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, já tem gente chegando por aqui, sim. O Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês. Estamos aqui no setor oeste da Neoquímica Arena, que estará completamente lotada hoje para esse super jogo, jogo 1 da decisão da Copa do Brasil de 2025, Corinthians e Vasco às 9h30 da noite. Todos os ingressos esgotados, expectativa aí de quase 50 mil pessoas presentes hoje aqui na Casa Corintiana. Vamos acompanhar aí então o provável Corinthians que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Neoquímica. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. Hugo Souza no gol, jogador vencedor do troféu Mesa Redonda, assim como o Mateuzinho na lateral direita. No miolo de zaga, o Gustavo Henrique com o André Ramalho e o Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, o Maicon com o Ranielli ou o José Martínez. O Ranielli voltando aí de lesão, teve uma lesão no tornozelo. Mais à frente um pouquinho, o Breno Bidon com o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro deve ser titular hoje aqui em Itaquera. E lá na frente, o Yuri Alberto e também o Memphis Depay, os dois jogadores que não treinaram ontem, não fizeram atividade ontem, por causa aí do desgaste dessa temporada, foram poupados da atividade lá no CT Dr. Joaquim Grava, mas devem ser titulares hoje aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians que tem 8 jogadores pendurados para essa partida: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Anrileri, Maicon, Breno Bidon, Garro, todos com 2 cartões amarelos. Ou seja, se tomarem amarelo hoje aqui em Itaquera, não pegam o Vasco no jogo da volta no Maracanã, 6h da noite, no próximo domingo, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno pra gente bater mais papo sobre esse Corinthians e Vasco aqui na Neoquímica Arena. Jogão, hein, Michele? Tá contigo. Jogaço essa noite, para tudo, São Paulo vai parar. Alex e Paulo, expectativa para esse grande conforto. Conforto é ótimo. Não é com conforto, não. Eu tava preocupada se eu tô com... Não tá cocada, não. A expectativa para mim é boa, né? Não sei com o Alex. Para você é boa? Para mim é muito boa. Assim, você não tem um medinho do Vasco? Não. Eu tô estranhando essa Eu ia ficar com mais medo se fosse o Fluminense. Se fosse o Fluminense. Alex, o Vasco joga mais ou menos como o Corinthians, na raça. O Fluminense tem alguns jogadores diferentes, mas eu creio que hoje o resultado é positivo. Depois no meu palpitômetro eu vou falar meu palpite. Agora, vai jogar com os 3, hein? Grande Bombeiro Araújo, vai jogar com os 3, vai jogar com o Garro, com o Memphis, Yuri. Olha... Maicon, Bidon, Martins, eu tenho que correr. Paulo, o Alex já vai fazer a análise dele. Quem pra você pode surpreender no Corinthians e quem pode decepcionar? Quem tem que tomar cuidado nesse jogo do Corinthians? Hoje tem que tomar cuidado, é a defesa do Corinthians. E não tem o negócio dos Ryan, cartões lá? Tem todo mundo com cartão? Não, tudo bem. Mas o atleta, quando ele sabe que ele já tem 2 cartões, ele não vai querer ficar fora de uma final. Então ele não vai ficar reclamando com o treinador, com a arbitragem, não vai fazer falta desnecessária. Porque o que mais atrapalha o Corinthians são essas faltas desnecessárias, essas reclamações, né? Então eu creio que hoje vai ser mais tranquilo. Agora, tomar cuidado com o tal de Ryan. Esse menino é bom. E aí, Alex Miller, você está notando que os corintianos estão muito confiantes? Eu conversei com vários corintianos hoje, né? Em alguns lugares, assim, até esse momento. Metrô, bastante, né? Um abraço para todo mundo que vem conversar comigo no metrô. E eu sinto uma confiança até certo ponto exagerada, no sentido assim de
quase naquele clima do já ganhou, assim, sabe? E isso é perigoso no futebol. Você não pode nunca entrar, ainda mais numa decisão de campeonato. Poxa, tem que respeitar o adversário. Não, mas ninguém está desrespeitando o adversário. Eu tô falando que o clima chega próximo daquela sensação de que, ainda bem que chegou o Vasco, ufa, somos favoritos, a gente vai ganhar. Confiança na vitória é uma coisa. E aquela coisa do meio que salto alto, exagerado, assim, é outra. Você tem que saber diferenciar e entrar com humildade em campo, e aí é com os jogadores, são eles que jogam, a torcida tem o direito de pensar o que quiser, de sentir o que quiser. Tem que tomar cuidado, porque o Vasco não chegou à toa na final, não eliminou à toa o Fluminense, e você sabe melhor do que eu, mata-mata é diferente de pontos corridos. Num campeonato de longa duração, às vezes você começa a emperrar, começa a não ter mais a mesma força, mas no mata-mata aquele ânimo cresce porque... Mas nesse confronto, quem é favorito? Corinthians é favorito. Corinthians é favorito. Eu acho o Corinthians favorito, mas não acho bom entrar com essa mentalidade de favorito. E a questão dos cartões aqui, os pendurados. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anrileri, Bidon, Garro e Michael. Só o Anrileri é reserva. O Paulo Sérgio tem que se preocupar, sim. Não, tem goleiro, que se preocupar, Michele. Mas o que eu tenho falado é o seguinte, é o destempero. Então, quando o atleta comete faltas assim desnecessárias, reclamando desnecessariamente, aí vem os cartões. E o Corinthians não tem motivo para isso. É só jogar futebol. É só jogar futebol. Bom, você falou do Ryan. Algum jogador, Alex, você acha que pode... o Ryan. Você acha que pode, assim, fazer a diferença tanto para o Vasco quanto para o Corinthians? O Vasco, sem dúvida, é o Ryan, né? Todas as atenções em cima dele, é o melhor jogador do Vasco, é um talento raro e não vai ficar muito tempo no Brasil, não. É um cara que eu acho que vai voar longe. E o Corinthians, depende, acho que vai. O Garro, se o Garro estiver inteiro, preparado fisicamente, ele é o jogador mais talentoso desse time e pode fazer uma diferença. Ok. Agora vamos para o lado cruz-maltino da decisão. Alê Silvestre está em um ponto de concentração de torcedores vascaínos aqui na capital paulista. Deixa eu falar boa noite para o Silver. Boa noite, Silver. Me conta como é que está o ambiente por aí e aproveita para já dar, por favor, a provável escalação do Vasco. Tudo bem, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes? Eu estou num reduto palmeirense, Rua Caraíbas ou Caraíbas, também chamada pelos íntimos de Rua Abel Ferreira, esquina com a Palestra Itália, Allianz Parque logo ao lado, um reduto palmeirense que concentra também muitos vascaínos. Aqui a Força Jovem atrás de mim, Força Jovem, Família 23, uma subsede de uma das maiores torcidas organizadas do Vasco, ao lado do Bar da Mancha Verde. Torcedores palmeirenses e vascaínos já celebraram bastante a derrota do rival deles, o Flamengo, na disputa da Copa Intercontinental lá no Catar, e seguirão por aqui nesse esquenta para o jogo da noite. Palmeirenses e vascaínos torcendo para o Vasco da Gama contra o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece lá do outro lado da cidade, na Neoquímica Arena. E o técnico Fernando Diniz, que busca esse título que não é inédito. O Vasco já conquistou a Copa do Brasil. Aliás, a última vez que o Vasco conquistou a Copa do Brasil, primeira e única, 2011, contra o Coritiba na final, foi o último título em nível nacional do Vasco da Gama, que vem sofrendo bastante nos últimos anos e tem como última conquista de âmbito nacional a Copa do Brasil de 2011 e busca o bicampeonato. Fernando Diniz pode repetir a escalação se ele quiser, que eliminou o Fluminense, que começou o jogo da semifinal contra o Fluminense. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta, zagueiro, junto com Robert Renan nesse miolo de zaga, o Pumas Rodrigues fechando a lateral esquerda na linha de 4, meio campo, protegendo a defesa, fazendo cobertura pelos lados, os volantes, Barros e Thiago Mendes, o Felipe Coutinho um pouco mais livre para criar, para jogar na armação das jogadas, na armação ali da meia cancha, no ataque Nuno Moreira, Andrés Gomes e o garoto Ryan de centroavante, esse moleque joga muito, esse o provável Vasco da
da Gama, a bola rola lá na Neoquímica Arena, onde está o Zé Paz, às 9h30. E o jogo da volta é domingo que vem, às 18h, no Maracanã. Expectativa de que muitos vascaínos ainda cheguem aqui nesse ponto de encontro. Alguns até vão lá para a Neoquímica Arena. Vai ter palmeirense disfarçado de vascaíno lá no campo do Corinthians, mas uma parte dessa festa vascaína barra palmeirense será aqui no bairro das Perdizes, Reduto Palmeirense. Tudo para esses dois torcedores, palmeirenses e vascaínos, contra o Corinthians, que é rival de ambos. Show, Alexandre Silvestre. O que você está falando, Paulo? Não, tinha um artistinha lá atrás. O papagainho aqui do lado dele. Muito bom. Vasco será épico, tanto para Corinthians quanto para o Vasco, né? Se conseguirem conquistar esse título. Mas assim, de posse das duas prováveis escalações, a gente vai para a enquete do dia, que é qual vai ser o resultado desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. Da vitória do Coringão? Dá empate ou o Vasco leva? Participe entrando no site gazetesportiva.com e dando o seu voto. Sem moleza para vocês da bancada, porque tá muito fácil hoje o programa aqui para vocês. Tá parecendo uma gemada de tão doce e facinho. Então vamos lá. Hora do palpitômetro no Gazeta. Meus amigos, tenho uma notícia para dar para vocês. O Gabigol foi oferecido novamente ao Corinthians. E eu vou repetir. O Gabigol foi oferecido novamente ao Corinthians. E dessa vez foi oferecido essa semana após a perda do pênalti. Eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado e eu vou te explicar por quê. O empresário, né, do Pedrosa, acho que é o nome dele, empresário do Gabigol, entrou em contato com o Corinthians, tá, após a perda do pênalti, né, aproveitando o lobby aí, Gabigol é corintiano, que não é corintiano, tá? O Gabigol, ele é santista e na infância era São Paulino. O Gabigol foi oferecido ao Corinthians, tá, por um valor alto, porque ele não quer abrir mão dos 2,5 milhões de salário, tá? No Corinthians, enfim, claro que trataram com gentileza, não interessou muito de início, até por conta dos valores, e claro que teria que passar pela aprovação do Dorival Júnior. O Dorival Júnior não foi consultado, tá? Novamente aí pelo que está acontecendo. O Dorival deve saber já de tudo, porque ele sempre teve um bom contato com o Gabigol, foi ele que lançou o Gabigol no Santos. Eu acho que o Corinthians tem que tomar um cuidado, porque o Gabigol usou o Corinthians no início de 2024 para renovar, para tentar uma renovação com o Flamengo, uma renovação frustrada. O Corinthians e o Flamengo chegaram num acordo, ele deu corda para o Corinthians até o final, né? Até o final. E depois acabou recuando, porque queria uma renovação com o Flamengo, né? Quando ele se apresenta, vai treinar nas férias, faz todo aquele charme lá. Enfim, agora ele está negociando com o Santos, tá? E o agente dele, informação que eu tenho, que o ofereceu novamente, inclusive foi na segunda-feira, tá? Nós estamos na quarta, né? Já na segunda ele já estava em contato com o Corinthians e avisou que eles estavam em negociação com o Santos, tá? Que ele foi oferecido ao Santos, o Santos se interessou, eles estão conversando. Isso eu trouxe com exclusividade aqui, faz umas 2 semanas que o Gabigol tinha iniciado uma conversa com o Santos. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque se o Corinthians entrar na jogada, eu acho que é o que o Gabigol quer, entendeu? Talvez está faltando ali o Santos pagar um pouquinho mais para fechar, e aí acaba usando o Corinthians para fechar com o Santos, né? Para o Santos, porque o grande rival do Santos é o Corinthians. E aí o Marcelo Teixeira vê, nossa, vai fechar com o Corinthians, vou perder o Gabigol, aí oferece o valor talvez que ele queira, né? O Cruzeiro promete facilitar a saída, enfim, isso foi conversado com o Santos, que eu trouxe com exclusividade para vocês na semana passada com uma fonte que eu tenho na Vila Belmiro, e agora no Corinthians também deram a mesma ideia. Tome cuidado, Corinthians. Tô avisando, hein? Tome cuidado. Ainda bem que eu senti que não empolgou, tá? Oferecer, sabe, 2,5 milhões, não baixa salário, claro, tem valores. Eu senti que não empolgou, ainda bem. Se você quer o Gabigol, é claro que você não vai concordar comigo, mas eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, porque o Corinthians pode estar sendo, né, usado, faz parte dos negócios, enfim, é o jogo, mas o Corinthians não pode ser bobo, né? E aí daqui a pouco vai lá, entra na jogada e ele fecha com o Santos pelo valor que ele queria, tá? Deixa o like, inscreva-se. Corinthians e a BD chegaram a um acordo de patrocínio pontual para a grande decisão da Copa do Brasil 2025.
A marca líder mundial na produção de carros elétricos de nova energia estará presente no uniforme utilizado pelo Coringão nos 2 jogos da final. BYD terá sua marca exposta na barra frontal da camisa de jogo do Corinthians na partida desta quarta-feira e no domingo, no Maracanã. A BYD é líder global na produção de veículos elétricos e híbridos, com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Mantém fábricas de módulos fotovoltaicos e chassis de ônibus elétricos em Campinas, baterias em Manaus e veículos de passeio eletrificados em Camaçari, Bahia. A empresa também atua em sistemas de armazenamento de energia e em soluções de transporte sob trilhos, sendo responsável pelo desenvolvimento do monotrilho da linha 17, Ouro do metrô, em São Paulo. Em 2025, alcançou a marca de 100 mil veículos 100% elétricos vendidos no Brasil e segue firme em sua missão de ajudar a reduzir a temperatura da Terra em 1 grau.